A paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano. Seja você muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre de 2024 estamos falando sobre a relevância da igreja, sua essência e missão. Meus irmãos, a minha alegria é porque chegamos na metade do trimestre. É isso aí, se você abrir a sua revista no meio, aí, né, onde fica o grampo, a gente tem aqui, ó, a lição de número 7. Tá aqui, ó, certinho. E o tema é um tema muito bom, mas de verdade que é muito bom. Essa aula será aplicada no dia 18 de agosto de 2024, lição de número 7. Olha o tema aqui importante: a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. E aqui, não sei se você vai conseguir ver por causa da luz, é uma plantinha, né? A semente, ela plantada e vai crescendo. E as igrejas, por mais negligente que a gente tem visto algumas igrejas não se importando com o crescimento, mas você tem, irmãos, possibilidade de crescer. Às vezes tem gente que fala assim: minha igreja não tem um curso para diácono, não tem um curso para presbítero, não tem um curso para professor de escola dominical. Então, mas se lá não tem, você tem a possibilidade de achar em qualquer outro lugar. Por exemplo, a gente tem cursos gratuitos que às vezes nós mesmos não nos esforçamos para fazer. Então, tem responsabilidade da igreja? Tem. Concordo que a igreja tem que disponibilizar. Por exemplo, eu creio de verdade que todos que estão aqui é porque nas suas igrejas tem escola bíblica dominical. Então eu vou pedir para você. Às vezes os vídeos chegam a 3.000, 4.000 visualizações. E às vezes não tem tanto comentário. Mas você que está assistindo esse vídeo, essas aulas, na sua igreja não tem escola dominical? Então só escreve assim: na minha não tem. Ou se você colocar não tem, eu vou entender que lá não tem escola dominical. Você só assiste aqui. Aí, irmãos, deu ruim. Não queria te dizer isso, mas a tua igreja não pensa no reino. Não, irmãos, uma igreja que não tem escola bíblica dominical, um culto de ensinamento, não tem um curso para aprimoramento da diaconia, presbitério, evangelista, missionário, pastor. Então, é uma igreja que não é uma igreja bíblica. Porque a igreja bíblica se preocupa com o crescimento dos seus membros. E não é um crescimento físico, um crescimento material, é um crescimento na palavra. É a palavra que nos faz crescer. Então, pensa nisso, para que você venha crescer na graça e no conhecimento. Graça, joelho no chão. Conhecimento, Bíblia na mão. Amém? Bora lá para a nossa lição de hoje. Nosso texto áureo se encontra em Efésios, capítulo número 4, verso 13. Irmãos, esse verso aqui, meu Deus, dá pano para manga. E eu não quero causar, mas quando a gente vai para Efésios, a gente tem no livro de Efésios, não esse verso em si, né, o versículo 13, chamado os 5 ministérios. E tem um ministério desses 5 que é um pouquinho complicado. Por quê? Entre esses 5 você tem apóstolos. E muita gente defende que não existe mais apóstolo. O último foi Paulo. E depois de Paulo não tem mais o apostolado. Eu, como um aluno de faculdade de teologia, eu tenho essa dificuldade ainda de assimilar. Por quê? Vai ter esse texto aqui para a gente ler. Os 5 ministérios, está falando de pastores, está falando de mestres,
está falando de profeta. Agora, como que eu digo que hoje tem pastor, sendo que eu considero que não existe mais apóstolo? É um tanto quanto complicado para mim. Porque se eu digo que não existe apóstolo, e por que quando Paulo nomeia os 5 ministérios, ele inclui apóstolo? É pano para manga. Professor, você acredita que existe apóstolo hoje? Eu disse, eu acredito. Ah, mas o critério para ser apóstolo não tinha que andar com Cristo, ver Cristo. Então, agora como que eu vou tirar da lista dos apóstolos se ele fala que tem pastor? E até agora ninguém conseguiu explicar isso direito. Então tem igreja que não aceita. A minha humilde opinião é que existe apóstolo sim, porque está junto com os 5 ministérios. Mas a gente vai falar um pouco mais para frente. Vamos ler? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O interessante é que o mundo diz, fulano quer ser perfeito, tem que querer mesmo. Tem que querer. Ah, professor, mas a gente não é, mas tem que querer. Eu não estou dizendo que você vai conseguir ser, mas uma coisa é você buscar ser perfeito. Por quê? Efésios 4:13. Escrito está. Verdade aplicada. A vida do discípulo de Cristo que inicia no novo nascimento deve ser uma vida de contínuo desenvolvimento e crescimento em Cristo. Sim. Lembra que eu já falei para vocês? Eu já tinha o básico e o médio de teologia, já tinha o bacharel livre e agora eu estou estudando tudo de novo. Paguei o bacharel na Academia dos Pregadores, que eu já mostrei para vocês, mas pagando o bacharel eu tenho direito ao básico e ao médio. E estou eu fazendo o básico para depois fazer o médio. Eu estou nas aulas de livros históricos. Estudei hoje sobre o livro de Ruth. Isso aí. Já passei por livro de Josué, livro de Juízes, livro de Ruth. Estou estudando livros históricos. Porque é uma contínua ou um contínuo crescimento. Objetivo da revista: apontar a relevância da igreja na vida do cristão. Segundo objetivo, esclarecer que a igreja de Cristo é um corpo vivo. Terceiro objetivo, conscientizar cristãos sobre participação à vida no corpo. Se você está no corpo, o corpo tem vida. E se o corpo tem vida, você tem que participar dele. Nosso texto de referência de hoje se encontra em Efésios, capítulo 4, do 1 ao 14. Escrito está: E ele mesmo deu uns para apóstolos. Olha aqui, o 11. Perdão. É esse versículo aqui que atrapalha me deixa com uma convicção de que existe apóstolos no dia de hoje. Esse versículo aqui. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Existe pastor? Existe. Existe profeta? Existe. Existe evangelista? Existe. Existe doutor? Existe. E por que não existe apóstolo? Está tudo junto. Entende? Então, eu considero sim, por esse verso. Querendo, para que tem 5 ministérios?
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Por isso que você vê tanta igreja com tantas heresias. Veja, eu já ensinei isso aqui há um tempo atrás. Vou falar novamente. Há uma diferença entre uma heresia e um erro teológico. Tá bom? Aprenda isso. Senão você vai se complicar na sua vida. Existe uma diferença entre heresia e um erro teológico. Heresia é eu saber que estou errado, mas quero ensinar errado para defender o que eu gosto. Outra coisa é eu errar teologicamente. Errar na minha hermenêutica, errar na minha exegese. Sabe? Aí é uma coisa. Eu tenho que me preocupar com erro teológico? Tenho. Mas a preocupação é com heresia. Heresia é eu saber que está errado e defender que está certo. Então, toma cuidado. Então, não se preocupa tanto com fulano errou. Peraí, se ele errou, mas ele voltou para corrigir? Você confundiu um versículo, pastor. Você falou que quem subiu na figueira foi Moisés e quem abriu o mar vermelho foi Noé. Você entendeu a diferença do erro? Outra coisa é eu dizer que Jesus não era Deus. Você entende? Uma heresia para um erro numa ministração, no ensino. Então aprenda isso dessa maneira, tá ok? Bora lá. Hino sugerido de hoje, 372, 374, 375. Olha, escadinha, faltou só o 373, né? Para ficar tudo bonitinho. 372, 374, 375. Motivo de oração. Ore para que os salvos em Cristo cresça na graça e no conhecimento de Deus. E aproveitando, você me perdoe, que eu mal saí de uma gripe e o tempo de São Paulo tá assim, gente. Um dia quente e o outro dia frio. E é assim, extremo. E mesmo tomando remédio, tomando... como é que chama? Suplemento, o corpo não aguenta, né? Nós não fomos criados para esses extremos. Eu, pelo menos, não. Então, me perdoe se algumas vezes eu tossi. Mas eu vou fazer com esforço. Mas vamos falar da oração. Eu quero, nessa oração, apresentar a vida do meu filho, que fez o Café com Deus Pai. Foi a primeira vez dele gravando, né, aqui. E graças a Deus ele desenvolveu bem, que ele venha crescer e queira trabalhar para o reino. E no dia 16, próxima sexta-feira, se você estiver vendo, antes de sexta-feira, dia 16, meu filho completa 23 anos, para honra e glória do Senhor. Então, que ele cresça na graça e no conhecimento da palavra, e que todos os crentes cresçam na graça e no conhecimento. Oremos. Soberano e eterno Deus, eu sou grato a Ti por esta oportunidade, a mim concedido de ministrar mais uma vez a Tua palavra. Quero pedir a Ti, pela vida do meu filho, que completa mais um ano de vida na sexta-feira, e que ele venha querer aprender, crescer e ensinar a Tua palavra. Peço para ele e para todos os outros nossos irmãos que têm, Pai, o desejo de ministrar, de dar aula, de pregar, de fazer discípulos, de discipular. Ajuda nossos irmãos a fazer parte desse corpo ministerial. Levanta professores de escola bíblica dominical, para que eles possam ensinar a outros.
É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A igreja desempenha um papel fundamental no crescimento do cristão, pois proporciona ao mesmo um ambiente de comunhão, apoio mútuo, fortalecimento da fé e encorajamento em momentos de dificuldades. É verdade. Quando você tem um irmão que pede oração, você levanta a mão, ora por ele e juntos vocês vão estar se ajudando. Na palavra, você tem, como eu já falei, escola bíblica dominical, culto de ensinamento, treinamentos para os cargos eclesiásticos. Toda igreja precisa ter. Se não tem, leva isso aí para os seus pastores. Vamos dar um treinamento para o diaconato, para o pastorado. Precisa. Se eu não me engano, a minha amiga, me engano não, com certeza. Corrigindo minha voz. O Marcos e a Andréia Apolaro, eu achei sensacional. Lá em Goiânia, né? Goiás no caso, né? Eles têm o curso para pastores. Olha que sensacional. Precisa, professor. Você acha que é necessário um curso para pastor? Deveria ser obrigado. Deveria ser obrigado. Porque o que tem de pastor que não sabe dirigir um culto, não sabe dar uma bênção apostólica, não sabe fazer um culto fúnebre, não sabe batizar, apresentar uma criança, não sabe fazer um batismo no tanque batismal, assim ó. Então precisa, eu sou a favor, com força, que para ser separado ao pastorado tem que passar por um curso do cargo que você vai exercer. Sou eu a favor, de verdade. Parabéns para o pastor Marcos, para a pastora André Apolaro. Ponto 1. O ministério ajuda no crescimento. Vejamos, portanto, a relevância da contribuição do ministério para o crescimento da vida cristã. Eu devia ter pego aquele livro, eu estava com ele na mente. Aquele não. Aqueles. Eu acho que está aqui na minha frente, que eles são fininhos. Está aqui, ó. A nossa igreja, ela fazia, hoje faz uma vez por ano, mas antes fazia duas. Gente, eu devia ter pego o livro como se fosse um treinamento para obreiros. A gente fazia 2 vezes por ano. Uma no meio do ano, outra no final. Com temas de aprimoramento. Estou tentando achar ele aqui, mas não estou conseguindo. Mas eu tenho. Agora é só uma vez por ano. Para quê? Para poder treinar os obreiros. Irmãos, é sério isso. Tem obreiros que não sabem dirigir um culto. Tem 10 anos de crente e não sabe dar uma bênção apostólica. Precisa. E a igreja tem que fazer isso aí, certo? 1.1. A importância dos líderes ministeriais. Aqui ele vai falar mais uma vez sobre Efésios, tá bom? Em Efésios capítulo 4, do 3 ao 12, está escrito que Deus dá à igreja líderes ministeriais visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desenvolvimento do seu serviço e edificação do corpo de Cristo. Vimos assim que a diversidade de ministério é essencial para o crescimento da vida cristã, como, por exemplo, o pastor acolhe e alimenta, o evangelista estimula a evangelização, o crescimento da igreja. O mestre promove o crescimento por meio do ensino da palavra e o profeta encoraja a produzir avivamento. Todos esses são ministérios essenciais para a vida cristã. Você viu que o pastor aqui falando, Josué, junto com ele comunga da Betel, ele não menciona apóstolo. Nosso ministério de Madureira não separa ninguém ao apostolado. A opinião deles, respeito demais, isso aí não tem briga, não tem discordância, é só questão de opinião. Ele fala que o pastor cuida, o evangelista faz o evangelismo, o profeta traz a profecia,
né? O mestre prepara o material de ensino e eles não mencionam o apóstolo. Então, a de Madureira, né, não reconhece o apostolado, ou pelo menos não separa, né? Mas isso aí a gente não vamos brigar por causa disso, mas eu acredito sim, porque se tá lá por uma razão, senão ele teria dito separado. E Deus separou apenas pastores, evangelistas, profetas e doutores. Pronto, senão não teria que mencionar os apóstolos. Vamos lá. 1.2. O ensino promovia o crescimento à igreja primitiva. Uma das verdades que caracterizavam essa igreja é porque era uma igreja que aprendia, ou seja, crescia pela doutrina ou ensinamento dos apóstolos. A fidelidade ao ensino dos apóstolos era a primeira marca da igreja que crescia. A perseverança no estudo e no aprendizado deve ser tornar uma das marcas da igreja. Só assim ela poderá crescer, fortalecer e vencer os muitos embates da vida. Uma revitalização do ministério do ensino da igreja hoje traria um crescimento saudável como foi na igreja primitiva. Atos 9:31. O ministério do ensino alcançou seu apogeu no período cristão. Ele foi muito mais conhecido como mestre do que como pregador. Ou talvez ele pregasse ensinando, que é o verdadeiro ideal. Então, palavra muito boa, porém, infelizmente, nós pentecostais fomos acostumados que quanto mais gritar, quanto mais rodar, quanto mais pular, mais o culto foi bom. E quando a gente chama os crentes para o culto de ensinamento, não aparece. E para oração, só vai as irmãs. Eu me pergunto por que no culto de oração só vai as irmãs. E você pode dizer assim rapidamente, porque a grande maioria das irmãs, né? Aliás, a grande maioria dos irmãos trabalham e as irmãs têm mais tempo para orar. Você sabia que no curso do Meu Máximo é nos orientado a montar um círculo de oração masculino? Não tem das irmãs? As irmãs do coque? Pois é, o círculo de oração dos irmãos do coque, que nós não tem coque, mas seria os irmãos calvo, que a grande maioria dos homens não tem, o cabelo vai caindo com o tempo. Mas sem brincadeira, na tua igreja tem círculo de oração de homens? Pois é, eu tentei fazer isso na nossa igreja, mas a história das assembleias ainda está arraigada de um jeito que o novo para eles é estranho. Eu queria fazer um ciclo de oração de homens, separar homens, quem sabe 8 horas da noite, quando a maioria está em casa, a gente orar pelo menos 1 hora de joelho, 15 minutos de palavra, só os homens, sem a participação das mulheres, literalmente, porta fechada, não ter mulher, somente homem. Será que as nossas igrejas cresceriam? Será que os nossos filhos evoluiriam? Será que as nossas mulheres fluiriam no espírito se nós homens abríssemos um ministério de círculo de oração masculino? Pensa nisso. Para mim seria o ideal. 1.3. A importância dos mestres para o crescimento da igreja. Sim, mestre precisa. Por exemplo, essa revista, para mim, é produzida por um mestre, certo? Deixa eu ver o sobrenome. Eu sei o primeiro nome dele, que é Josué Rodrigues. O mestre, por estar fazendo seus escritos para mim e para você. Paulo foi um dos maiores mestres do cristianismo de todos os tempos, mas ele mesmo teve mestre em sua vida. Após a sua conversão, foi extremamente ajudado por Barnabé.
Embora muitas vezes esquecido, Barnabé foi de fundamental importância no crescimento do ministério de Paulo. O apóstolo dos gentios aprendeu a lição e no exercício do seu ministério teve muitos filhos na fé, dentre os quais se declara Timóteo. A grande verdade é que todo crente precisa reconhecer o valor daqueles que ensinam, sim. E primeiro, quando a gente vai para Atos 22, eu quero que você pense que Paulo primeiro teve um mestre da lei judaica. Sim, nós conhecemos, né? Gamaliel. Diz os historiadores e de Paulo, o próprio Paulo fala que aprendeu aos pés de Gamaliel, quem sabe o maior ensinador da lei judaica naquele tempo. E Paulo aprendeu tudo que era sobre a lei judaica, sobre os ensinamentos sobre Deus, a Torá, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Paulo foi ensinado e era zeloso. Paulo chega a ser ousado em dizer que, na sua idade, não tinha ninguém mais preparado do que ele. Mas ele precisava aprender do Evangelho. Ele tinha um aprendizado da lei, ou da antiga aliança, mas precisava do aprendizado do Evangelho. Aí ele se tem um encontro com Cristo. E para ter um aprendizado do Evangelho, o Evangelho é baseado com o sobrenatural. Não dá para desatrelar uma coisa da outra. O ministério de Paulo começa primeiro com algo espiritual. O ministério de evangelho, tá? Ouvindo a voz de Jesus, ficando cego, sendo usado por um homem para curá-lo e profetizar sobre sua vida. O ministério do evangelho de Paulo primeiro começa com o sobrenatural e depois ele vai aprender o que é o evangelho. Completamente diferente da lei que ele havia conhecido, que era somente letra. Paulo teve que aprender a vivência. Eita, é forte demais, muito lindo, certo? Ponto de número 2. Peço para você que ainda não se inscreveu, que se inscreva para que o canal chegue um pouco mais longe. Curta e comente. Ponto 2. O convívio na igreja e o crescimento cristão. A qualidade do ambiente em cujo contexto alguém está inserido exerce forte influência sobre essa pessoa. Vejamos, portanto, como o ambiente da igreja contribuiu para o crescimento dos seus membros. E antes de ler esse ponto, eu me lembro que na ceia, eu não sei se de quem ele escutou, se foi dele, enfim, o meu pastor trouxe uma ilustração muito fácil, muito simples, e era a ceia. Um grupo de porco-espinhos estavam morrendo de frio. Então eles se decidiram se agrupar para que pudesse se esquentar e com isso não ir a óbito. No entanto, porque eles eram porcos espinhos, quando se encostavam, se feriam. Então decidiram que tinha que se separar, não dava para ficar grudadinho. E eles começaram a morrer por causa do frio. Então, eles entenderam que é melhor eu saber ou eu estar perto de alguém que tem espinho, lembrando que eu também tenho, do que eu me afastar e morrer. Você tem espinhos, eu tenho espinhos, mas é muito melhor estarmos juntos, suportando os espinhos uns dos outros, do que nos afastarmos e morrermos. É o ponto de número 2. 2.1. Um ambiente na igreja. O amplo sistema de apoio da comunidade cristã é um dos maiores benefícios de ser cristão.
Crescer na vida cristã, apesar de ser uma necessidade individual, é também coletiva. Unir-se a uma igreja local é crucial no processo de crescimento, aperfeiçoamento e amadurecimento do discípulo de Cristo. Vou repetir. Unir-se a uma igreja local é crucial no processo de crescimento, aperfeiçoamento e amadurecimento do discípulo de Cristo. Guardou? É a convivência na comunidade de fé que oportuniza a prática da maturidade, caracterizada pela expressão frequente nas páginas do Novo Testamento, uns aos outros, na edificação, admoestação, suportando, exortando, ajudando, estimulando, para que não sejais mais meninos inconstantes. O texto de Romanos 15, 1 e 2 nos recomenda a compreender os fracos. Vamos lá? Abre a sua Bíblia no livro de Romanos. Vamos lá, Romanos, capítulo de número 15. Foi isso que eu falei? Romanos 15, 1 e 2. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Aqui nós temos a pura certeza que eu já ouvi, posso falar com convicção. Eu conversando com um moço e dizendo, você não pode fazer isso, você vai escandalizar. Eu disse, quem manda ele ser fraco? Aí eu disse, eu não acredito que você falou isso não. Ele, não, manda ele se fortalecer. Ele disse, não, a Bíblia não manda ele se fortalecer. A Bíblia manda você suportar ele. É diferente, varão. Vigia a terra. Aí ele olhou para mim, falei besteira, né? Opa, se falou. A Bíblia não disse para o outro fortalecer. Manda que eu suporte o fraco. É forte. 2.2. O ambiente na igreja não é perfeito. Lembra da história do porco espinho? Pois é, por isso que eu quis começar primeiro com ela. Os conflitos e desafios vividos dentro da igreja, quando enfatizados com amor, são elementos poderosos para o crescimento cristão. Há muita gente focando somente os defeitos na igreja e vivendo em busca de uma igreja perfeita. Isso é uma triste ilusão. Não há perfeição onde se encontra seres imperfeitos. E a igreja é composta por pessoas imperfeitas. A Bíblia diz que todos nós estamos em um processo de crescimento que não terminará aqui. Por isso somos ensinados a suportar o irmão. Isso significa ser paciente com ele nas suas fraquezas e falhas, ajudar a carregar o fardo uns dos outros e a perdoar aqueles que nos ofendem. Todas essas atitudes nos conduzem a um crescimento cristão. O que falta para muitas pessoas de fora é entender que tanto dentro da igreja quanto fora existem pessoas imperfeitas. O grande problema é que as pessoas não enfatizam as qualidades da igreja. Nós, independente se crentes ou não, somos tendenciosos a apontar apenas os defeitos ou maximizar o defeito do outro. E eu acho incrível, porque quem aponta o defeito tem defeito. Se a igreja, quem nunca ouviu, né? Eu tenho uma pessoa de perto que me disse isso uma vez. A igreja não é como antigamente. Antigamente se fazia assim, antigamente se fazia assado, antigamente... Tá.
E por que que você não se converte e pratica as práticas da igreja de antigamente? Você acha que tá errado algumas práticas, seja ela de usos e costumes, roupas, cabelo, bigode, barba, sem, no orar? E por que você não se converte e não vem fazer de maneira diferente? Mas não, porque fazer de maneira diferente dá trabalho. É mais fácil dizer, tá errado. A saia no pé, mas a língua, hein? E por que que você não vem se converter e mostra para mim como ser crente de verdade? Eita, palavra evangelística, hein? Se converta e mostre para mim como é que é ser crente de verdade. Na oração, no jejum, na ajuda ao próximo, no serviço. Converta-se e mostre para mim como é que é ser crente de verdade. Não quer, porque é um processo. E todo processo gera trabalho. E é mais fácil falar. Mas a igreja tem qualidades extremamente valiosíssimas. 2.3. O serviço na igreja é fundamental para o crescimento. Fomos chamados para servir, deixar os ídolos e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Assim como um homem cresce com o seu trabalho, igualmente crescemos na vida cristã quando servimos ao Senhor. Meus irmãos, esse 2.3 é simplesmente para fechar esse ponto. Eu vejo pessoas se aperfeiçoando na vida profissional. Estudar para fazer uma faculdade, um cursinho, fazer um treinamento, fazer uma pós-graduação, buscar conhecimentos para que o seu salário seja aumentado. Mas, infelizmente, nós precisamos ser honestos, olhar para dentro da nossa igreja. Afinal de contas, nós estamos dando aula para crentes e frequentadores de escola bíblica dominical. E a grande maioria, eu já disse isso outra vez, nem passou, irmãos, por um processo de querer estudar em uma escola teológica. Nem o básico. Não. E aí fica engolindo qualquer coisa, fica comendo qualquer coisa. Aí quando vem um irmão ensinando a palavra da maneira que ela é, sem ferir o texto, apenas lendo o texto, aplicando o texto, ele fica confuso. Não foi bom hoje, hoje nós não rodou, hoje nós não pulou, hoje nós não... E o entendimento? Por que dentro das igrejas está existindo muitos mais profissionais do que existir pessoas que querem ser aptos ao ensino? Eu já falei isso e não me canso de falar. Se eu pudesse, eu viveria apenas para o ensino da palavra. Começaria com o ensino pré-adolescente. Menos de que isso eu não sou apto para essa turma. Abaixo dessa turma, né? Porque é escadinha, né? Mas a turma do pré-adolescente eu ainda conseguiria dar aula. Para a galerinha de 12 a 14, depois de 14, acho que é de 14 a 17, aí depois vem de 17 a 18, 18, os adultos. Se eu tivesse condições, eu daria. Para que a gente possa, irmãos, treinar nossas crianças. Nossos pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos. Mas eu não vejo isso um interesse comum de aprimorar ou gerar aprimoramento nos irmãos de nossa igreja. Afinal de contas, não é problema meu, eu não sou pastor. Não, você
É o ponto 3 que vamos entrar agora. Você faz parte de um corpo vivo. Então, proporcionar de alguma maneira o crescimento do outro é também sua responsabilidade. Então, invista em livros teológicos, uma teologia sistemática, Wayne Grudem, leia ele todo. Invista no curso básico de teologia, meus irmãos, para que a gente possa crescer nesse conhecimento da palavra do Senhor, pois é fundamental esse crescimento. Ponto 3. A lei do crescimento por meio do fazer. Né? Atos 1:1 registra que Lucas relatou a Teófilo tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. O fazer é um princípio presente na vida de Cristo. Ele não só ensinou, ele fez. O fazer gera experiência e crescimento. Tudo aquilo que não é exercitado tende a atrofiar, mirrar e secar. Anota isso aí. Anota e vamos falar sobre isso aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver tudo essa frase. Aqui. Tudo aquilo que não é exercitado tende a atrofiar, mirrar e secar. Pensa bem. Você acha, realmente, seja sincero com você mesmo. Não precisa nem responder, mas faça uma reflexão você mesmo. Você acha que você, ou alguém, bora colocar alguém, que se alimenta apenas uma vez por semana, consegue sobreviver? Por que nós apenas nos alimentamos uma vez por semana, no domingo à noite, 2 horas de culto? Muitos de nós, ou muitos crentes, não fazem um devocional. Não faz um aperfeiçoamento de oração, uma busca de querer aprender da palavra de Deus. Vai, irmãos, atrofiar. Vai, irmão, mirrar. Vai, irmão, secar. Concordo com o pastor. Tudo aquilo que não é exercitado. Exercite a sua fé. Exercite o prazer de ler, estudar e aprender da palavra de Deus. Assim também é na vida cristã. Os dons e capacidades que Deus nos deu precisam ser desenvolvidos. Dessa forma, vemos que não há automatismo. Por isso, Paulo ordenou a Timóteo para despertar, avivar o dom que havia recebido. Não despreze o dom que há em ti. Use esse dom, porque quanto mais você usar, melhor ficará, porque a ferramenta estará afiada. Eita, glória gloriosa. 3.1. Como desenvolver os talentos recebidos de Deus? Uma boa pergunta. Não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Mas para mim caberia como uma pergunta. Só aprende fazendo. Ninguém aprende a dirigir sem pegar no volante, sem aprender a nadar, sem entrar na água. De igual modo, a nossa fé, a nossa vida espiritual, só desenvolve à medida que é colocada em ação. Quando você negligencia os seus talentos, eles aumentam e também a sua capacidade de administrar. Bem interessante, né? Eu vou te ensinar a nadar. Como é que você vai fazer? Você vai colocar um braço, aí depois você vai lá e coloca outro. Aí faz uma conchinha assim, puxa para trás. Aí faz assim, puxa para trás. Assim você vai aprender a nadar. Tá entendendo? Ó, vamos lá. Vamos comigo. Se eu estou ensinando a nadar, aí você começa agora a bater os pés.
Bate os pés aí. Sai batendo os pés e os seus braços vai indo. Pronto. Fez isso aí comigo? Agora pode pular na piscina que você aprendeu a nadar. É assim? É assim? E como que nós vamos aprender da palavra sem fazer uso da palavra? Como que nós vamos aprender a manusear bem a palavra se nós não usamos a palavra? Eita! A aula apertou só um tantinho. 3.2. A lei do crescimento está presente na vida cristã. O crescimento espiritual não é uma opção que devemos escolher, mas um imperativo que temos que obedecer. Em 2 Pedro, capítulo 3:18, somos ordenados a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão só tem uma opção: crescer e crescer. A vida cristã só foi comparada a andar de bicicleta. A pessoa precisa pedalar, pois se parar, não consegue se manter. É desse jeito. Ele usou também a bicicleta. Como é que você sai do lugar com a bicicleta? Óbvio, pedalando. Como que você vai crescer na palavra de Deus? Lendo a palavra de Deus. Aí você fala, professor, é muito óbvio. Tá, e por que tem tanto crente que se você perguntar para ele o que está escrito em João 3,16? O que está escrito? Ele vai dizer, eu já ouvi isso aí. E então, irmãos, sabe onde é que nós estamos falhando? Na base. A base está comprometida. Satanás, ele já percebeu isso. E está investindo pesado contra nossas crianças. Eu falei, eu quero deixar registrado, que é muito triste. Não é motivo de rir. Se você pegar um garoto de 15 anos, da Testemunhas de Jeová, e pegar um garoto de 15 anos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, vou falar da igreja que eu sou, e colocar os dois para debater sobre qualquer assunto, sobre Jesus, que é o ponto que pega mais aí com os TJs, sobre Jesus, um garoto de 15 das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, um garoto de 15 das Testemunhas de Jeová, você acha que quem vai convencer quem? Sabe por quê? Está faltando aperfeiçoamento na base. E o problema é que nós que somos pais, aí vamos colocar agora nós como pais. Acabamos eu e a Rose de dar uma aula aqui de Casados para Sempre, foi online hoje, a Ruth e o Matheus. A gente não tem tempo não, irmão. Antigamente a criança ia para a escola com 5, 6 anos de idade. Hoje já tem berçário. Com 6 meses o menino já está na creche. Lá em Pernambuco chama hotelzinho. O pai deixa o menino 5 horas da manhã para pegar às 5 horas da tarde. Ele passa mais tempo com estranho do que com seus pais. Você acha que você vai ensinar o que para esse garoto? Para essa garota? Me diga. Por quê? Porque o mundo nos ensinou, nos doutrinou que nós temos que ter. É melhor ter do que ser. É melhor ter casa do que pagar aluguel. Não estou dizendo que pagar aluguel é bom. Eu estou dizendo que tem gente que se sacrifica por algo que é perecível, enquanto a base dos filhos se perde. Homens com 2 empregos, mulheres que trabalham e ainda não é suficiente. Sabe por quê? Saco vazio.
vazio, furado. Acumulam e não usufrui, perde o essencial. Agora chama para o curso teológico. Chama para um simpósio, como é que chama? É bom. EBF. Chama. Não tem tempo não. Aí dá ruim o casamento, dá ruim o filho, dá ruim o marido, dá ruim a esposa. E você pergunta, e Jesus na tua vida tá como? Eu venho todo domingo para a igreja. Tá, e depois? Depois? Ah, pastor, a vida é tão corrida, a gente tem tanta conta para pagar. E aí? Como é que nós vamos despertar as nossas igrejas para aprimorar o crescimento dos nossos membros, dos nossos irmãos? Então, mais que falte irmãos interessados em aprender, aí eu falo agora para minha turma, para minha classe, tá faltando quem queira ensinar. Não é somente a ausência de quem quer aprender. Estamos com a escassez de quem quer ensinar. Cada vez mais diminuindo professores, esmerado na palavra. Então, professores, façam discípulos para o crescimento da obra do Senhor. Precisamos crescer na graça e no conhecimento. Continuando, é digno de nota a ênfase que o apóstolo Pedro dá ao crescimento espiritual dos que estão em Cristo. A vida do discípulo de Cristo é uma vida de desenvolvimento. Não podemos nos acomodar, pois ainda não alcançamos a plenitude. Crescimento é o que se espera daqueles que nasceu de novo. Trata-se, assim, de um processo contínuo e imprescindível para não sermos inoperantes e improdutivos. Inoperante, que não tem como mais se mexer, e improdutivo, que não consegue mais produzir. Precisamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Ponto número 3.3. Essa é a lei para hoje. Qual é a lei para hoje? Paulo recomendou a Timóteo que, assim como havia ouvido dele, também transmitisse a homens fiéis, que por sua vez também transmitisse a outros, e assim sucessivamente. Ou seja, esses princípios devem permanecer em pleno vigor em nossa vida até a volta gloriosa de Jesus ou de Cristo. Se não nos preocuparmos em formar gerações de hoje, pode acontecer conosco o mesmo que aconteceu nos tempos dos juízes. Após a morte de Josué, levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que fizera Israel. Esse texto, acabei de estudar, é um texto muito triste do livro de Juízes. Juízes é um dos livros mais tristes da Bíblia, aonde se levantava um juiz que não conhecia o Senhor e ele fazia conforme ele queria. E se chegou a um ponto, se levantar um juiz e vir com isso uma nova geração que não conhecia Deus, mesmo eles sendo de Deus, eles não conheciam a Deus. Uma vez eu falei para a Cláudia, esposa do pastor Alex, que dá aula aqui, Cláudia, o que me preocupa é quem vai dar aula para os meus netos. Isso já,
Não sei quantos anos faz que o Alex já saiu da nossa igreja, tá na ADAI. Por quê? Tá faltando professores, irmãos. Eu temo que a nossa classe de professores chegue um dia que não queiram ter professores de escola bíblica dominical. Eu temo por isso. E você fala, professor, isso não vai acontecer. Irmãos, eu não sei que mundo que você vive, mas eu sei de muitas igrejas, assim, que não tem mais escola bíblica dominical. Tem não, irmão. Muitas. Mas muitas mesmo. Faz uma pesquisa de campo para tu dar aula com propriedade. Sai no teu bairro aí, onde tu mora, domingo de manhã, e dá uma volta e vê quantas igrejas estão abertas dando escola bíblica dominical. Aí você vai entender porque que no livro de Juízes disse, podemos ver, que se levantou um juiz que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Tem gente, se você falar assim, vamos para EBD? Você vai perguntar, EBD. EBD. Ô irmão, o que é EBD? Tá assim, irmãos. Não deixa morrer esse talento que tu tem, não. Esse dom que Deus te deu de ensinar, não. Deixa morrer, não. Aviva esse teu dom de ensinar. Tão nobre, tão maravilhoso. Quem tinha esse dom? Jesus, irmãos. Tu tem o mesmo dom que Jesus do ensino. Então não deixa morrer, não. Cria novos professores e continua esse ministério tão lindo. Conclusão. Vimos nesta lição que o crescimento e desenvolvimento do discípulo de Cristo ao longo da jornada cristã nesta terra passa necessariamente pela convivência em uma igreja local, pelos cuidados recebidos por parte daqueles que o Senhor Jesus concede à igreja para o exercício de diferentes ministérios e pelo interesse e comprometimento pessoal de cada um, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. É um aperfeiçoamento. Se é um aperfeiçoamento, que nós continuemos nos aperfeiçoando. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente aula para você na sua escola e faça discípulo. E não deixa morrer em você o dom do ensino que Deus te concedeu. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu te vejo numa próxima aula. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão, consolação do Espírito Santo comigo e com você, não apenas hoje, mas para sempre. Amém. Tchau, povo. Até a próxima aula, querendo Deus.